Olá pessoal, o vídeo de hoje é um complemento ao projeto de leitura da Ilíada, do Homero, que já foi concluído e está com todos os cantos gravados e o link disponível aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo é um pequeno guia do contexto geral da Ilíada, como complemento aos 24 vídeos dos 24 cantos, para dar uma noção geral dessa obra, uma visão como um todo, e não ficar talvez uma visão fragmentada, perdida então nesses 24 vídeos. Esse aqui é um resumão bem geral mesmo, eu não vou entrar em muitos detalhes, só para dar essa visão de todo da obra, e para quem quiser uma visão um pouco mais detalhada, tem então esses vídeos de todos os cantos que estão aqui na descrição desse vídeo. A Ilíada se passa então entre os anos 1300 a 1200 a.C. e vai tratar sobre alguns dias do 9º ano da Guerra de Troia, que teve como causa principal o rapto de Helena. Helena era a esposa de Menelau, rei de Esparta, mas quem se apaixonou por Helena foi Alexandre, príncipe de Troia, que acabou levando ela para Troia, fazendo Menelau ficar extremamente zangado e mobilizar um grande exército para recuperar a esposa e também se vingar de Alexandre. Para esse ataque a Troia, Menelau mobilizou vários aliados, inclusive o próprio irmão, chamado Agamenon, que era rei de Micenas, entre vários outros também. A gente tem que lembrar que na época a Grécia não era o país unificado que é hoje, então a gente vai ter na Ilíada um contexto completamente diferente, com diversas cidades-estado que se unem contra a Troia, e Troia também vai ter algumas cidades-estado que vão ser aliadas dela para combater então os inimigos que atacam Troia. E esse grande número de aliados contra a Troia vai ser chamado de Acaios, Aquivos, Aqueus ou Dânaos. Inclusive vão ter vários personagens e locais que se passam na história que vão ter mais de um nome, o que em um primeiro momento pode parecer bastante confuso, mas vai ficando mais claro no decorrer da leitura. E embora a Ilíada se passe durante a Guerra de Troia, e o entendimento dos acontecimentos da Guerra de Troia seja bem importante para o entendimento do contexto geral do livro, o tema central da Ilíada não vai ser a Guerra de Troia, e sim a ira de Aquiles contra Agamenon. Aquiles lutava ao lado dos acaios contra os troianos e era filho do rei de Ftia com Tétis, uma ninfa do mar. Aquiles, além de ser um excelente guerreiro, também comandava os guerreiros mirmídones e tinha mais de 50 navios cheios de guerreiros, ou seja, as forças dele eram bastante significativas para o conjunto dos acaios. E a ira de Aquiles, que é o tema da Ilíada, veio de um desentendimento entre ele e Agamenon durante a divisão de um espólio de guerra depois do ataque a uma cidade, em que Agamenon não permitiu que Aquiles ficasse como uma escrava desse espólio. Essa escrava se chamava Briseide e Aquiles tinha desenvolvido um sentimento bastante profundo pela Briseide, tinha se apaixonado por ela, a gente pode dizer assim, mas Agamenon toma essa escrava dele, deixando ele então furioso. Agamenon também tinha uma escrava que ele estimava muito, vinda desse espólio de guerra, chamada Criseide. Mas o pai da Criseide era sacerdote de Apolo, queria a filha de volta, e Agamenon não queria devolver a filha dele, e então, como o pai dela era sacerdote de Apolo, ele pede para que Apolo jogue uma praga sobre os acaios, uma praga bastante forte, que acaba matando diversos guerreiros, e Agamenon se vê obrigado a devolver a filha desse sacerdote, senão o exército todo dele morreria de peste. Agamenon acaba devolvendo a Criseide para o pai dela, então, para acabar com a peste, mas para compensar a perda da própria escrava, ele resolve tomar a escrava de Aquiles. Esse fato de Agamenon ter tomado a escrava de Aquiles deixa o Aquiles furiosíssimo, e como uma maneira de punir Agamenon, Aquiles retira todas as suas tropas de campo, lembrando que ele tinha 50 navios cheios de guerreiros, então eram forças bastante consideráveis para os acaios, e Aquiles retira essas forças de campo, e essas forças vão fazer muita falta para os acaios no combate aos troianos. E como Aquiles era filho de Tétis, que era uma ninfa do mar, Aquiles pede para que a mãe vá até Zeus para pedir que Zeus também puna Agamenon e os acaios por conta então dessa tomada da escrava.
E o que Aquiles quer de Zeus é que ele dê forças para os inimigos, para os troianos, para que os troianos saiam vitoriosos e que os acaios percam, e que assim Agamenon seja punido por essa derrota no campo de batalha. Aquiles vai manter as suas tropas em navios ou em acampamentos sem interferir na batalha, e enquanto isso os conflitos entre acaios e troianos vão continuar, mesmo com as forças dele de fora. E a Ilíada vai trazer diversas descrições desses combates entre acaios e troianos, descrições bastante sangrentas, bastante pesadas, e que vão ocupar boa parte desse livro. Em alguns momentos os acaios ficam com mais vantagem, em outros momentos os troianos, e assim o livro vai seguindo, sempre com essas descrições de batalha que vão ocupar então boa parte dessa obra. E do lado troiano, quem vai comandar os guerreiros é Heitor. Heitor era um príncipe troiano, filho de Príamo, que era então o rei de Troia. E Heitor também era irmão de Alexandre, lembrando que foi Alexandre quem levou Helena para Troia, depois de tirar ela do marido, Menelau, e foi isso então que ocasionou esse grande conflito entre os acaios e os troianos, que nesse momento do livro já durava 9 anos. Inclusive, Alexandre não participa muito da batalha, ele participa só algumas vezes, e na maioria do tempo ele está na segurança do quarto dele, em Troia, enquanto que quem está lá comandando os guerreiros e lidando com aquele problemão que ele causou é o irmão Heitor. No decorrer do livro também vão aparecer algumas tentativas de resolver esse grande conflito com diplomacia ou com duelos, como uma maneira de poupar a vida de vários guerreiros inocentes, que não tem nada a ver com a história, mas essas tentativas de diplomacia geralmente falham, seja por orgulho dos homens ou por interferência dos deuses. Uma dessas tentativas de resolução do conflito é um duelo entre Alexandre e Menelau, em que o vencedor do duelo ficaria então com Helena. Mas esse duelo não chega a resultado nenhum, porque a deusa Afrodite interfere e retira Alexandre do duelo, porque Alexandre perderia o duelo, envolve ele em uma névoa e faz ele desaparecer de lá e reaparecer na segurança do quarto dele em Troia. Esse duelo também nos dá um panorama da triste situação das mulheres nessas sociedades, que não tinham direitos e não tinham voz para fazer as próprias escolhas e estavam sempre tuteladas pelos homens. Em diversos momentos da Ilíada, a gente percebe que, infelizmente, as mulheres não passavam de uma moeda de troca e não tinham voz para expressar os próprios desejos, os próprios anseios, em um mundo completamente dominado pelos homens. A própria temática da disputa pelas escravas, que inicia a Ilíada, nos dá uma boa e infeliz amostra da condição de silenciamento das mulheres nesse período. Na própria questão da disputa por Helena, que inclusive evoluiu para uma guerra, a gente nota essa condição de silenciamento das mulheres, porque em nenhum momento se questiona a Helena se ela gostaria de ser esposa de Menelau, ou de Alexandre, ou de nenhum desses. E Helena não tem voz, essa pergunta não é feita para ela, não é algo em questão, e resta para Helena, infelizmente, o silêncio e a tutela dos homens. Como essa disputa por Helena evoluiu para uma guerra que durou 10 anos e destruiu a vida de muitas pessoas, e ela não tem voz para dar um fim a esse conflito, não tem voz para decidir o que fazer de si mesma, ela é simplesmente tutelada pelos homens em uma sociedade em que as mulheres não têm direitos, a Helena acaba se sentindo muito culpada por todas essas mortes, por toda essa destruição, quando na verdade, quando a gente analisa o contexto da Ilíada, a gente vê que Helena não tem culpa de absolutamente nada e que a culpa é muito mais do orgulho e da falta de diplomacia dos homens. E por presenciar toda essa destruição da guerra e não poder fazer nada a respeito, porque ela não tem voz, Helena se sente então muito culpada e deseja a própria morte, o livro inteiro, como uma maneira de acabar com esses conflitos. E como o duelo entre Alexandre e Menelau não levou a lugar nenhum, então por conta de interferências divinas, os conflitos entre acaios e troianos continuam, com todo aquele rastro de destruição que Helena não aguentava mais ver. Acaios e troianos voltam então a se preparar para as batalhas que eles vão ter que enfrentar, e diferentes deuses também vão apoiar diferentes lados desse conflito. Lembrando que Aquiles e as tropas dele estavam de fora desse conflito por conta do desentendimento com Agamenon, e essas tropas de Aquiles que estavam de fora faziam uma grande diferença, faziam uma grande falta para os acaios.
Os deuses também vão interferir bastante nesses conflitos, e apoiando os acaios a gente vai ter Hera, Atena e Poseidon. E apoiando os troianos a gente vai ter Ares, Apolo e Afrodite. Outros deuses também vão aparecer, cada um deles apoiando lados diferentes dessa batalha, mas os principais então são esses que eu comentei. Mas essas interferências dos deuses vão ser proibidas por Zeus no canto 8, e Zeus faz ameaças de castigos bastante severos para as divindades que descumprissem então essa ordem de não interferência. A partir disso, os humanos vão ter que lutar sozinhos e começa um declínio da força dos acaios, já que as tropas de Aquiles estavam fazendo muita falta no enfrentamento aos troianos. Desesperado por conta desse declínio das forças dos acaios, Agamenon percebe que era hora de pedir desculpa para Aquiles, como uma tentativa de fazer as tropas de Aquiles voltarem a lutar ao lado dos acaios contra os troianos, já que eles estavam fazendo muita falta. Agamenon então envia Odisseu e mais alguns guerreiros para tentar convencer Aquiles a voltar e oferecer vários presentes para que ele e as tropas dele voltassem então a enfrentar os troianos, já que os troianos estavam quase vencendo aquele conflito e esmagando as forças dos acaios. Mas Aquiles não se convence, não aceita os presentes e continua de fora das batalhas, bastante irritado com Agamenon e a tomada da escrava dele lá no canto 1 da Ilíada. E como Aquiles e as tropas dele continuam de fora, não voltam para o conflito, as forças dos acaios começam a declinar cada vez mais, com muitos heróis acaios acabando feridos. Mas um ancião acaio muito importante, chamado Nestor, consegue conversar com Patroclo, que era um grande amigo de Aquiles, e pede para que Patroclo tente convencer Aquiles a voltar para a batalha, já que os troianos estavam em muita vantagem e quase vencendo aquele conflito. E enquanto isso, os conflitos continuavam, com os troianos cada vez mais fortes, cada vez avançando mais, e cada vez mais perto de eliminarem totalmente as forças dos acaios. E quando Patroclo consegue conversar com Aquiles, ele pede para que Aquiles volte então para os conflitos, já que os troianos estavam quase vencendo, mas Aquiles continua bastante irritado com Agamenon, bastante chateado com ele, e diz que não vai voltar a combater de jeito nenhum. Mas Aquiles concorda em emprestar a própria armadura para Patroclo, e assim enviar Patroclo para a batalha vestido como Aquiles, para que os troianos pensassem que era de fato Aquiles que estava voltando, e esse era na verdade um plano do Nestor para fortalecer os acaios e enfraquecer os troianos. E por conta daquela armadura emprestada, os troianos realmente acham que Patroclo é Aquiles e ficam bastante amedrontados com aquele possível retorno e tudo que aquele retorno significava, mas na verdade era Patroclo então com uma armadura emprestada de Aquiles. Com isso, Patroclo passa a ser um personagem importantíssimo da Ilíada e muita coisa vai se desenvolver a partir dessa ida dele até a batalha vestido como Aquiles. Patroclo derrota vários guerreiros troianos, mas acaba sendo morto por Heitor, e isso vai redefinir todos os acontecimentos da Ilíada. Quando Aquiles fica sabendo da morte de Patroclo, que era um grande amigo dele, ele fica muito triste, cheio de desejo de vingança, e começa a repensar se não era hora de voltar para os conflitos e assim vingar a morte do amigo. Aquiles acaba decidindo que vai voltar para o conflito com as suas tropas para vingar a morte de Patroclo, que era grande amigo dele, e anuncia para Agamenon que os ressentimentos entre eles deveriam ficar no passado, porque ele estava voltando para os conflitos. E quando Aquiles volta para o conflito, Zeus volta a permitir a interferência dos deuses, e os deuses vão lá interferir na batalha, e inclusive lutam entre si. O retorno de Aquiles marca um declínio bastante forte das forças troianas, e Aquiles também consegue matar Heitor, vingando assim a morte de Patroclo, que tinha sido morto então por Heitor. A morte de Heitor é muito sentida em Troia, todo o povo fica muito triste, e a gente vai ter descrições bastante tocantes da tristeza da família do Heitor por conta então dessa morte. E a Ilíada vai terminar então no funeral de Heitor, fechando então esse ciclo de ira de Aquiles, que é a temática central da Ilíada. E o final da Ilíada não vai trazer o desfecho da Guerra de Troia, que continua depois da morte de Heitor. Mas a gente sabe que o lado acaio foi o lado vencedor, o lado que destruiu Troia, por conta de um trecho do canto 12 da Ilíada, que dá um salto para o futuro e mostra então um pouco do desfecho desses conflitos.
E na Odisseia, a gente também vai ter um pouco do contexto do que aconteceu nesses conflitos depois da morte de Heitor. A Odisseia trata dos esforços de Odisseu em voltar para casa depois da Guerra de Troia e por isso vai trazer bastante do contexto da Ilíada e é inclusive na Odisseia que vai aparecer a primeira vez o cavalo de Troia, que não aparece na Ilíada. A Ilíada é um livro bastante violento, traz descrições bastante pesadas, nos mostra como a guerra é destrutiva, principalmente com os inocentes, com os guerreiros simples, comuns, com o povo comum, que não tem nada a ver com os conflitos entre os poderosos. Um grande exemplo disso é que Alexandre, que era um dos grandes causadores daquele conflito, raramente lutava e geralmente deixava tudo nas costas dos outros que não tinham nada a ver com aquele problemão que ele tinha criado. Então a gente vai ter essa questão dessa grande injustiça de que várias vidas inocentes são destruídas porque alguns poucos poderosos não conseguem sentar para resolver os seus problemas. Isso é extremamente injusto e infelizmente se repete até os dias de hoje. E a Ilíada, mesmo sendo uma história de guerra, nos lembra sobre a importância de se criar e se cultivar uma cultura de paz, em que os problemas que aparecem são resolvidos com diálogo e com diplomacia, e não com violência, porque cada vez que a gente opta pela violência, a violência escalona para um nível cada vez maior de destruição, e é exatamente o que acontece aqui na Ilíada, uma escalada gigantesca de violência por não se conseguir sentar para se resolver um problema. Esse então foi o vídeo de hoje, um pequeno complemento à série de leitura da Ilíada, para que a gente possa ter uma visão de conjunto dessa obra, uma visão do todo dessa obra, e para que ela não fique fragmentada então nesses 24 cantos. E para quem quiser algo mais detalhado, aqui na descrição desse vídeo tem o link para a playlist da Ilíada, lá tem todos os 24 vídeos dos 24 cantos, e então é só clicar lá para conferir. A leitura da Ilíada é um desafio, e eu espero que essa série de vídeos possa contribuir para deixar esse processo de leitura um pouquinho mais fácil. Gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou esse projeto, desejo uma boa leitura a todo mundo e a gente se vê logo logo de novo no projeto de leitura da Odisseia. Um abraço e até lá!